terça-feira, agora de volta ao nosso horário habitual, 10 horas da noite, levando aí muita informação, prestação de serviços, utilidade pública. Quero agradecer de antemão aí a audiência de todos vocês, telespectadores, que sintonizam a nossa programação, tanto pela Rede América quanto pelo nosso canal no YouTube, e acompanham aí, é claro, os nossos assuntos, né? E quem está essa semana aqui conosco, que é sucesso absoluto, tem telespectador sugerindo já temas de programas, os telespectadores participando do nosso programa, é a doutora Priscila Furtado, ela está conosco aqui hoje. Doutora Priscila, mais uma vez, é um prazer aí recebê-la nesse nosso quadro Saúde Plena, que está em pleno vapor aí, o pessoal participando e uma repercussão muito positiva, né? Estou muito feliz, Lucas. O prazer é todo meu de poder compartilhar com vocês o conhecimento. Espero que o pessoal esteja colocando em prática tudo que a gente está conversando aqui. Com certeza. Olha só, preciso mandar um abraço aqui especial, doutora, a senhora também, para o Marcos Eduardo, de Santa Rita do Sapucaí. O Marcos Eduardo, eu vou passar esse tema para a senhora e já se programar aí para os próximos programas. Olha, ele está pedindo para a senhora falar sobre a relação entre pais e filhos. O Marcos Eduardo, de Santa Rita do Sapucaí, para programar um programa aí especial para a gente falar desse tema. Marcos, muito obrigada. É um tema realmente muito interessante, muito vasto. Dá para a gente, inclusive, dividir em alguns programas, porque a gente tem orientações diferentes, por exemplo, para quem tem filhos menores, para quem tem já adolescentes, mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre isso sim. Olha só, e assim como o Marcos de Santa Rita do Sapucaí mandou essa mensagem para nós pelo WhatsApp, você também pode participar do WhatsApp do programa, está aí na tela, 359-8853-9542. Pode sugerir temas, pode mandar perguntas, porque hoje o nosso quadro aqui com a doutora Priscila é para responder as perguntas dos telespectadores, que a gente vai exibindo quadros aí, o pessoal vai acompanhando o programa e vai encaminhando, a gente vai juntando tudo para depois a gente fazer os programas aí com as perguntas, né, para a doutora Priscila responder. Como é o caso aqui, olha só, do Eduardo Flores, ele mora em Belo Horizonte, mandar um abraço aí para o pessoal de BH, capital de Minas, que está sempre sintonizando a Rede América, acompanhando o nosso programa. Ele disse que acompanha sempre o nosso quadro aqui, o programa, doutora, e gostaria de parabenizá-la aí pelo quadro, e ele queria algumas dicas para reduzir o triglicérides, o Eduardo Flores, de Belo Horizonte. Eduardo, obrigada pela pergunta. Reduzir o triglicérides é uma luta para boa parte das pessoas, então acho que responder isso vai servir para muita gente. Antes de mais nada, a gente precisa entender de onde vem o triglicérides. Então, 80% vem da nossa alimentação. E como é que funciona? Onde que ele vai ser armazenado? Muitas vezes, ele é uma fonte de energia e é armazenado nas células adiposas. E o que que acontece? Como é que a gente faz para reduzir o triglicérides? São duas dicas, vamos por aí, né? Duas dicas principais que vocês precisam colocar em prática. Uma delas é a prática de atividade física. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui, mas quando a gente se movimenta, quando a gente faz exercício, isso ajuda no controle do peso, isso ajuda a queimar essa energia. Então, imagina, a gente come bastante e a gente precisa queimar aquilo que a gente come para que não seja armazenado na forma de triglicérides. Então, a atividade física ajuda por causa disso. Mas ela não é o principal, né? A gente vai falar do principal agora, que é a alimentação. Se 80% vem da alimentação, é ali que a gente tem que mexer principalmente, tá? Triglicérides, ele vem principalmente de produtos de fonte animal, então as carnes vermelhas, a carne de porco, ovos, leites e derivados, tudo que é produto de origem animal vai ajudar a aumentar o triglicérides. Mas tem alguns outros produtos que também vão ser transformados em triglicérides, que são os carboidratos. Nesse caso, principalmente os carboidratos simples, que vão estar presentes no quê? Por exemplo, o arroz branco, tudo que vem, a farinha branca, a gente já conversou bastante sobre isso. O açúcar ajuda a subir, porque às vezes a gente acha que é só a gordura, né? As pessoas fazem essa comparação aí com colesterol, com essas coisas, mas não é só isso, tá? Inclusive aquela cervejinha que a gente extrapola, que bebe em grandes quantidades no final de semana. Então, tudo isso
No final das contas, qual é a conclusão que a gente chega? Precisa de uma alimentação saudável. A alimentação tem que ser mais à base de verduras, legumes, frutas, de vegetais e grãos integrais. O arroz integral, o macarrão integral, o pão integral. E assim mesmo, a gente não pode extrapolar a quantidade, tá? Então, o principal é isso. Sei que não é fácil, principalmente porque hoje a gente quer praticidade, mas pensando em longevidade de extrema importância mesmo, tem que controlar o triglicérides. E só para terminar, a gente tem que lembrar que existe uma pequena parcela da população que tem hipertrigliceridemia, ela é genética, é familiar, então você tem uma história na família de pessoas que têm triglicéridos muito aumentados. Então, às vezes, para essas pessoas é mais difícil de conseguir manter esse triglicérides mais baixo só com alimentação e atividade física. E aí existem medicamentos para tratar isso, tem que procurar um médico, tá? Não tomem por conta, viu, gente? Tem gente que fala, meu vizinho tá tomando, eu vou começar a tomar também. Não façam isso, não. Tem que procurar sempre um Precisa médico de para poder orientação acompanhar o médica. tratamento, né, doutora? Olha só, Isso. essa pessoa não quis se identificar, encaminhou para a gente aqui também, foi uma pergunta por e-mail. Ela disse que assiste sempre o quadro, ela assistiu, na verdade, o seu programa sobre saúde e felicidade, que foi um tema abordado, e ela disse que no serviço dela, essa pessoa ela disse que vive colocando para baixo, essa pessoa, de certo, vive colocando ela para baixo, critica ela em tudo que faz. Ela quer dicas, doutora, de como ela conviver sem que ela tenha raiva dessa pessoa que encaminhou para a gente com o e-mail e participando hoje aqui do programa que não quis identificar. Olha que desafio. Você vê que esse tipo de pergunta, gente, ele aparece com frequência, né? Relacionar-se é uma arte e é algo que a gente aprende realmente ao longo da vida, não é fácil. E não sentir raiva quando alguém critica a gente é bastante difícil, tá? Já começa por aí. Já é uma meta quase impossível. Nós somos sensíveis à crítica, né? Principalmente quando às vezes essa crítica nos machuca. Mas existem sim ferramentas para lidar com isso. A primeira delas, eu brinco que a crítica ela é como se fosse um veneno. Você toma se você quiser. Então você tem que fazer essa escolha. Você tem que pegar e falar assim: opa, espera um minutinho. O que essa pessoa está falando? Ah, ela está falando que eu não faço isso direito. Para um pouquinho e pensa. Fala, eu realmente não faço? Tenho alguma responsabilidade nisso? Posso melhorar? Está dentro das minhas capacidades? Se a resposta é não, aí esse é um problema da pessoa. Se a resposta é sim, você tem que olhar e falar, poxa, isso cabe no meu momento, agora? Isso realmente faz sentido para mim? E se fizer, você trabalha para melhorar aquele aspecto no qual você foi criticado. Realmente é um desafio muito grande, não é fácil para ninguém. O ideal seria que a gente convivesse com pessoas que enxergam os nossos pontos fortes, que nos apoiam. Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que o reforço positivo ele funciona muito mais do que o reforço negativo, mas infelizmente na prática não é assim que a maioria das pessoas funcionam. A gente também tem que se olhar às vezes e falar, poxa, quando é que a gente critica o outro? Será que essa crítica é realmente necessária ou será que não tem outra maneira da gente estimular e motivar as pessoas ao nosso redor? Mas no seu caso, né, se é uma pessoa assim próxima e que tem te criticado e que você se sente mal ali naquele ambiente, acho que o primeiro é conseguir manter essa distância e, e lembrar disso, falar, poxa, eu vou tomar esse veneno ou não vou? Tá? Tem esses dois caminhos, são os principais. Eu vou fazer um curso, acabei de gravar, gente, vou lançar daqui a pouco um curso que vai chamar Como Lidar com Pessoas Difíceis. Olha que Tá? bacana. Porque e a ideia veio daqui, porque toda semana chega alguma pergunta, como que eu lido com o meu chefe, como que eu lido com a minha sogra, como que eu lido com o meu colega, com o meu marido, enfim, né? E a gente vê que isso é uma dificuldade recorrente mesmo, então vão ter várias técnicas, várias dicas, entre elas essa que eu acabei de falar. Olha só que bacana. E você que está acompanhando nosso programa, né? A gente tem muita audiência aí, não só aqui da nossa região do sul de Minas, como do estado de Minas, de outras regiões aqui do Brasil também, porque a Rede América, ela é por satélite, né? Via parabólica digital, e também nosso programa no canal no YouTube, aí
pega as fronteiras, vai para tudo quanto é lugar, o pessoal acompanha, assiste e envia. Vocês estão vendo aí agora, eu estou mostrando para vocês aí, o site da doutora Priscila, cara nova, site novo. Conta um pouco para a gente, doutora Priscila, o pessoal está vendo aí o site aí, novidades aí no site, pode conversar contigo, ver a sua agenda também, né? É. www.pricomamor.com.br, tem todos os nossos programas lá, os links, os programas que eu faço na rádio, os livros que eu já escrevi, tem blog, agora vão ter os cursos, então vai ter bastante coisa. Mas, gente, só para eu não esquecer essa questão da crítica, me veio aqui à cabeça agora, eu só queria acrescentar com relação aí à crítica, que às vezes quando alguém nos fala alguma coisa, isso remete a algo do passado. Pode ser que a gente teve um pai, ou uma mãe, um avô, uma avó, alguém que tinha o hábito de criticar determinados aspectos da nossa personalidade. E é importante a gente entender que cada aspecto da nossa personalidade, ele pode ser uma qualidade e pode ser um defeito. Então, quando alguém critica alguma coisa, principalmente quando é referente à nossa personalidade, é bom a gente parar um pouquinho e pensar, falar, poxa, isso que essa pessoa está falando, isso é bom ou é ruim? Por exemplo, uma vez até foi interessante, olha, conversando com meu marido, uma vez ele virou e falou assim, a, a Priscila, ela não consegue disfarçar. Então, por exemplo, se ela não gosta de um presente, ela não consegue fingir que gostou e não sei o que, e isso era muito difícil para ele. E aí, numa conversa assim, uma amiga virou e falou assim, falou, olha, isso pode ser uma qualidade, porque significa que ela é transparente, você não tem que adivinhar o que ela pensa, porque o rosto dela, a maneira como ela fala, a maneira como ela gesticula, tudo isso já transparece a verdade. Não é uma pessoa difícil de conviver. Você pode. E aí ele falou: Nossa, realmente, acho que vou começar a enxergar isso como algo bom ao invés de algo negativo. E então, depois disso, isso ficou gravado para mim. Eu falei, nossa, olha que interessante, como uma pessoa às vezes tem uma visão negativa e outra tem uma positiva, e a gente precisa escolher o que vai fazer com aquilo. É lógico que eu preciso ouvir também aquela crítica. Poxa, será que não tem uma maneira de eu tentar me segurar um pouquinho mais em determinados momentos para tentar não ferir o outro? É interessante, né? Às vezes tentar. Olha, obrigada pelo seu esforço, agradecer por. Às vezes eu não preciso agradecer pelo presente, mas eu posso agradecer pelo esforço, por ter pensado em mim, né? Enfim. Então, fica aí mais essa dica. Bacana. E você de casa, se quiser participar, você pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp 359-8853-9542. Pode ir lá nas redes sociais também, pode se inscrever. É importante você também ir lá acompanhar a doutora Priscila nas redes sociais. Durante a entrevista aparece aqui. Você pode ir lá, Médica da Vida, né, no Instagram, Médica da Vida no Facebook. Tem também no canal no YouTube e tem o site pricomamor.com.br, que você também fica por dentro desse nosso programa. Os links dessa nossa entrevista também estão disponíveis lá. Então você pode estar aí conhecendo, aprimorando o seu conhecimento nesse nosso quadro aqui. E também a doutora Priscila sempre está aí compartilhando os seus conhecimentos com os telespectadores. A Fábia Aparecida Gomes, aqui de Pouso Alegre, ela disse que tem rinite alérgica e gostaria de dicas para se livrar dessas sessões de espirros e coriza. Olha, Fábio, eu entendo, rinite alérgica é complicado. Minha menina também tem rinite, nossa senhora, como a gente sofre, mas eu vou te falar que tem solução. Então, o que que acontece? Primeira coisa está relacionada ao ambiente. A rinite, que a gente está reagindo, né, a ácaros, às vezes a poeira, principalmente, precisa identificar de onde é que vem aquela reação exacerbada. Na maioria das vezes, por exemplo, cortina, tapete, ursinho de pelúcia em quarto de criança, animais que soltam pelo, tudo isso precisa ser retirado. Mas, quando isso não fosse. Às vezes tem atenção também em tempo seco. Quando o tempo fica muito seco, a gente tem que usar um umidificador para ajudar. Mas todas essas tentativas, às vezes, elas não são suficientes. Então, hoje, já existem até algumas vacinas. Você pode procurar um alergologista e passar por uma avaliação. Se é algo que está muito difícil de controlar, vale a pena, viu? Porque as vacinas têm muito bom resultado.
Olha só, outra pergunta vem de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Valda Goulart. Ela quer saber que tipo de alimentação você recomenda para quem está se tratando de câncer no útero. A Valda Goulart, de Volta Redonda. Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque realmente, enquanto você está no tratamento de câncer, o seu organismo, ele precisa de nutrientes, ele precisa de vitaminas para ele funcionar bem, para o sistema imune funcionar bem. Imagina, ele já tem que continuar funcionando, que ele sempre funcionou, e ainda precisa lutar contra a doença. E ainda precisa passar pelo tratamento, que muitas vezes causa uma certa agressão para o corpo. Então, realmente tem uma demanda muito grande aí. E aí, como é que você vai conseguir suprir todas essas necessidades do corpo? Através da alimentação. Basicamente, alimentos mais naturais possíveis, né? A gente volta lá. Frutas, verduras e legumes, quanto mais colorido, mais nutrientes a gente tem. Combine as cores, por quê? Porque os alimentos, na maioria das vezes, eles são sinérgicos, então um potencializa o outro. Ah, Priscila, mas é só isso que eu posso comer? Não, você pode comer várias outras coisas, mas sempre prefira tudo o que for integral também, né? Evite, o principal é evitar os alimentos industrializados. Evite tudo que é ultraprocessado, sabe? Dá uma olhada nas embalagens que você tem aí em casa, viu um monte de nome estranho, diferente, que você não conhece. Evita esse tipo de alimento, tá? Por quê? Porque são alimentos que geralmente são mais inflamatórios, vão dar energia, mas não vão dar nutrientes. Então, existem outras formas de você conseguir os nutrientes e a energia. Por exemplo, Priscila, eu quero alguma coisa que me dê mais energia. Batata, mandioca, milho, tá? Mas as coisas que vêm debaixo da terra, beterraba, cenoura. Agora, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas fazem aquela associação câncer e uma pessoa que está muito magra. E isso, na prática, não é a realidade. A obesidade está muito relacionada a alguns tipos de tumor, tá? Então, se você estiver acima do peso, às vezes a gente está acima do peso, ou seja, tem um excesso de gordura no corpo, mas está desnutrido. Isso é muito mais frequente do que vocês imaginam, gente. Por quê? Justamente porque ingere muita caloria vazia, muito Olha só. alimento que tem bastante energia, mas que tem pouco nutriente. Então, o seu organismo, ele continua sempre com fome. Por quê? Porque ele não tem o que ele precisa. Então, não vá pensando em quantidade. Ah, eu tenho que ingerir muita coisa, eu preciso de muita energia. Não, pelo contrário. Às vezes, inclusive, depois que passar pelo tratamento, inclusive vai precisar emagrecer para prevenir o câncer. O controle do peso é Olha algo só. que vai te ajudar. Lógico que não, nesse momento ela falou que está em tratamento, né? Isso. Então, se está em tratamento, nesse momento a gente não vai se preocupar tanto com isso, né? E ficar fazendo dieta nem nada disso. A nossa preocupação maior é em manter uma alimentação saudável, menos inflamatória, inclusive porque às vezes passa por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e aí você manter uma alimentação que inflame menos o seu corpo, isso vai ser benéfico, né? Então, Tá aí é por aí. esclarecido então as dúvidas. Hoje a Ah, doutora. Pois não, pode falar, doutora. se quiser, pode passar numa nutricionista, né, ou num nutrólogo para receber orientações mais específicas. E você de casa, quer participar do nosso programa? O Zap está na tela aí, 359-8853-9542. Você manda para a gente aqui a sua pergunta, a sua dúvida. Pode ir pelo e-mail também, sudminasinfoco@gmail.com. Lá também você pode mandar suas dúvidas. Nas redes sociais, você pode também encontrar lá o Sul de Minas em Foco, tanto no Facebook quanto no Instagram. E, é claro, as redes sociais da doutora Priscila também aparecem no vídeo no Instagram, @médica da vida. Você pode aí também conversar com ela, acompanhar. Ela sempre está publicando aí postagens bacanas de conhecimento, então vale a pena você frequentar o Instagram da doutora, o Facebook também. Você pode também procurar lá a Médica da Vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. No canal também no YouTube, a doutora Priscila também tem um canal no YouTube, onde também ela fala as coisas que ela viveu, bacana também, tá aí no endereço eletrônico no vídeo. E agora, por fim, o site. O site é uma compilação, né, doutora? Tá tudo aí no site, agenda, tudo aí
pricomamor.com.br, né? Todos os eventos que eu vou participar, o pessoal que quer acompanhar. E, gente, para encerrar, hoje, como a gente teve, né, duas perguntas aí relacionadas à alimentação, vocês viram que são semelhantes, né? Para baixar o triglicérides, para lidar com o tratamento de câncer. No final das contas, a gente cai numa alimentação que é a base de vegetais, de verduras, frutas e legumes. É lógico que tem que ingerir, inclusive, outras coisas, tem benefício, a gordura faz parte, vai escolher uma gordura boa, um azeite extra virgem, o abacate tem gordura, os peixes que vêm do fundo, né, os peixes de águas mais profundas também trazem benefício. Eu não estou dizendo que todo o resto é proibido, tá? Você pode comer uma carne vermelha? Pode. Posso comer uma sobremesa, um açúcar? Pode. A questão é a quantidade. Mantenham o equilíbrio, reduzam a quantidade desses outros alimentos, principalmente dos ultraprocessados, de tudo aquilo que vem muito embalado, sabe? Com nomes que você não conhece. Dá uma olhadinha lá no rótulo, viu mais de 5 nomes que você não conhece, é ultraprocessado, tá? Essas são dicas fáceis e que valem para todas as doenças. Pressão alta, diabetes, câncer, para todas essas doenças crônicas, vai ajudar na prevenção e a melhorar a sua saúde, para que a gente possa viver mais e melhor. Doutora Priscila, mais uma vez, obrigado aí pela parceria, trazendo informações importantes para o nosso público.